Saudações, meu povo lindo. Vamos dar continuidade às nossas propriedades coligativas. Até no último vídeo que eu postei, né, sobre este conteúdo, falava sobre a pressão máxima de vapor, quando um produto ele é volátil ou não, né? A água ela é volátil, só que ela é muito pouco volátil, porque a sua pressão máxima de vapor ela é muito baixa em relação a uma outra substância, como o éter, que é um produto extremamente volátil. A sua pressão máxima de vapor é muito maior. Então hoje vai ser trabalhado o que nós chamamos de tonometria e ebuliometria. O nome assusta. Tonometria, ebuliometria já lembra ebulição. Tonometria lembra nada. Tá bom. O que são essas propriedades coligativas? Chama-se propriedades coligativas das soluções, as propriedades que dependem exclusivamente. Essa parte aqui, ela é extremamente importante, ó. Depende exclusivamente do número de partículas. Até o dispersa está separado, tem que arrumar. Do soluto na solução. Então, o que depende aqui não é o tipo de soluto, e sim a sua quantidade de partículas dispersas. Tá bom? Então, nós temos ali, ó, o abaixamento da pressão máxima de vapor estudado na tonometria. Então, tonometria, eu vou estudar a diminuição da pressão máxima de vapor. Elevação da temperatura de ebulição, é estudado na ebuliometria. Então, faz com que a água ela vai ferver, né, acima de 100 ou qualquer outra substância. Abaixamento da temperatura de congelamento estudado na criometria. Então, criometria, a temperatura ela vai diminuir. E a pressão osmótica, que é estudada na osmometria, a osmose. Então, é isso que eu vou trabalhar com vocês. Então, no tema de hoje é abaixamento da pressão máxima de vapor e a elevação da temperatura de ebulição. O braço fica assim, parece aquele polvo, né? Não dá para ficar com o braço parado. Então, vamos aqui, ó. Né? O importante, como foi dito ali, né, foi lido ali, é sobre, não importa o soluto, e sim a quantidade dispersa. Então, tem dois casos onde essas partículas elas serão dispersas. Solutos, então, aqui, ó, solutos que não dissociam. Uma solução molecular, poderia arrumar aqui, meu pai do céu, uma solução molecular, então ela não dissocia. Então nós temos como exemplo aqui, eu poderia fazer aqui toda essa leitura, vou fazer aqui, ó. As partículas dispersas no soluto são moléculas. O número de moléculas dissolvidas é igual ao número de moléculas dispersas. Então nós temos alguns exemplos de compostos orgânicos que terão este comportamento. Glicose, sacarose, a ureia. Tá? O que ele está querendo dizer? Se você tem aqui, ó, a glicose, 0,1 mol, tá no estado sólido. Preparei 1 litro de solução. Então o número de partículas da glicose dispersa vai ser de 0,1 mol, porque ela não se dispersa. Então, o que eu tenho ali de composto orgânico eu vou ter depois que eu colocar na água. Isso é importante. Outra coisa aqui agora é o seguinte, ó, solutos que ionizam ou dissociam, chamada solução iônica. São elas ácido, base e sal. Uma solução aquosa 0,1 mol por litro de cloreto de sódio, ó, 100%. Então, quando parece isso daqui, eu tenho que tomar cuidado. 100% dissociado. O que ele está querendo dizer? Ó, eu tenho 0,1 mols por litro de cloreto de sódio. Tá dissolvido na água ali, parará piriri, né? Piriri, pororó, pororó, piriri. Eu vou ter 0,1 mol de sódio e 0,1 mol de cloreto por litro. Então, eu tinha 0,1 mol de cloreto de sódio,
dissolvi, eu vou ter 0,1 de sódio e 0,1 de cloreto. Então eu vou ter um total de 0,2 mols por litro de íons ali, né? Que sofreu uma dissociação. Então isso acontece quando é 90%. Porém, vai aparecer que isso é comum. Olha só, no lugar de 100%, 90% de dissociação. Então, como é que funciona? Olha, 100%, só que 90%, então eu tinha aqui, ó, 0,1. Por que eu vou ter esse 0,01? Bem, dissociou 90%. Então, 90% de 0,1 vai ser 0,9. Então, aqui, ó, dissociou 90%, 90%. Só que daquele 0,1, sobrou 0,01, sobrou 10%. Então, eu vou ter um total de partículas ionizadas, depois aqui, é somar tudo isso. Então, vai somar aqueles 10% que não ionizou, vai somar com aqueles 90% que ionizaram. Então, eu vou ter, de vez eu ter 0,2 mols, eu vou ter 0,19. De vez eu ter aqui eu teria 100%. Aqui eu vou ter 90% que sofreu a dissociação. Sobrou ali os 10%. Diferente daquelas soluções orgânicas que isso não acontece. Tá, então na tonometria, o que é essa tonometria? Estuda o abaixamento da pressão máxima de vapor de um solvente quando nele não se dissolve uma substância volátil. Então aqui eu tenho na substância A, aqui ó, no quadrinho A, eu só tenho a substância água. Então olha só quantas moléculas estão saindo. Muitas moléculas. Agora, aqui no B foi adicionado cloreto de sódio. Então coloquei a cloreto de sódio, ele dissociou, tá? E esse de dissociar, esse NaCl que eu vou ter aqui, ó, ele vai impedir com que a molécula de água se desprenda. Então, como ele vai dificultar o desprendimento dessa molécula de água, a pressão dela vai acontecer o quê? Vai diminuir. Então, quando você tem uma substância pura, nada vai impedi-la, a não ser a pressão atmosférica. Tá? Já quando eu tenho uma substância, uma solução, que eu vou ter esse meu líquido que não é mais puro, com um soluto não volátil, porque se ele é volátil ele vai sair também, ele vai dificultar, então faz com que a pressão diminua. Por isso que na tonometria estuda o abaixamento da pressão. Então nós temos aqui um exemplo onde eu tenho a água, né? A água pura, ela é mais volátil, ela evapora, ela vai ocasionar aqui uma pressão. Porém, porque a água, esse vapor vai empurrar esse mercúrio, o mercúrio vai subir, aqui no vácuo vai marcar 23,8 milímetros de mercúrio. Agora, com a adição de açúcar, no caso ele adicionou 1 mol de açúcar, vai diminuir essa escapatória da molécula de água. Diminuindo a escapatória, diminui a minha pressão. Então eu torno aquele líquido menos volátil. Tá? Então nós temos aqui no gráfico, observe o gráfico, não é? Trabalhando a mesma temperatura, a água pura ela vai ter uma pressão maior do que a água mais o açúcar. Isso é a tonometria. Outro exemplo clássico é a ebuliometria ou ebulioscopia. Estuda a elevação da temperatura de ebulição de um solvente quando nele se dissolve uma substância não volátil. O exemplo clássico, né, é o café, que ele é mantido quente em banho-maria. Então nós temos um exemplo ali de ebuliometria. É comum também, eu quando era criança pequena em Jacareí, quando ia ferver o leite, né, na leiteira, aquilo para transbordar era uma desgraça. Colocava ali, ó, era assim, Rico, olha o leite. Então você ficava ali olhando o leite assim, ó. Cuidado, hein, para não transbordar. Aí sujava todo
um fogão. Então você ficava assim, né, ó. Meu, mas era batata. Era o tempo que se fazia assim, tá? Olhando, você tava ali, ó. O mundo todo parava e você tinha que olhar ali o leite esquentando. Daí era um minuto assim, Rico, você fazia isso aqui. Foi, mãe! Quando você voltava, era a batata que ela transbordava. Então era comum colocar junto com o leite, eu lembro disso, né? Colocava ali uma colher, colocava ali até aqueles pirizinhos, né? Pires, colocava ali junto com o leite. Então evitava com que aquilo transbordasse. Ali você tem ali a ebuliometria, mas ela sabia, eu só não queria era apanhar, né? Depois tinha que, além de apanhar, tinha que limpar ainda o fogão. Hoje não, hoje os leites já vem tudo pasteurizado, mas aquele era o famoso leite do saquinho, né? Você tinha que ferver o leite. Rolê. Então olha só aqui, ó. Nós temos a água pura, bonitinha, a água pura tá aqui, bonitinha, água pura. Tá? A água ferve a 100 graus Celsius. Agora, se colocar 1 mol de açúcar, acho que em torno de 342 gramas de açúcar, né? É quase um terço do pacote, quase um terço ali de um pacote de 1 quilo de açúcar. Se colocar ali um terço daquilo, né? Se vai ferver a 100, vai ferver a 100,5. Tá? Ah, é pouquinho? Sim, é pouquinho. Mas é isso que torna o planeta único, porque a água do mar, né? A água do mar, ela tem ali sais. Aqueles sais impedem com que a água do mar evapore facilmente, tá bom? Porém, se a água do mar fosse totalmente assim, doce, a gente tava na roça. Ia chover toda hora, porque aqui ia ser uma quantidade de água que ia evaporar. Então aquele salzinho ali na água dificulta com que ela evapore facilmente. Então aqui, ó, vamos dar uma olhadinha nesse exercise ali, ó. Sabendo que o grau de ionização do ácido sulfúrico é de 70% de acordo com a equação abaixo. Determina o número de partículas dispersas numa solução que contém 19,6 gramas de ácido sulfúrico dissolvido em água. Então, o primeiro passo, eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Aqui eu sei que tem 1 mol. Então, 1 mol vai dar origem a 2, que vai dar origem a 1. Só que ele está falando que a dissociação disso daí dá em torno ali de 70%. Tá bom, então vamos aqui. Primeiro vamos descobrir quantos mols eu tenho. Olha, fazer a continha aqui, ó. Números de mols é igual Mzinho sobre Mzão. Números de mols vai ser igual a massa que eu tenho aqui dividido pela massa molar do meu ácido sulfúrico, que dividindo ali, 98 mais 98 daria... O dobro de 98 daria 196, então eu vou ter ali, de acordo com os meus rascunhos, 0,2 mols. Então, se eu for trabalhar aqui, ó, vou usar a proporção. Ó, gente, eu vou usar a proporção aqui. Ó. Eu vou ter 0,2, que vai me dar 0,4, que vai me dar 0,2. Tá? Porém, ele está dizendo que ionizou 70%. Ionizou 70%. Então, olha só, 0,2 equivale a 100%. 70% ionizou vai dar 0,14. Vai dar 0,14. Tá, então eu fiz as continhas aqui. Então, na verdade, não ionizou 0,2. Ionizou 0,14. Então, na verdade, não vai formar 0,40. Vai formar 0,28. Porque isso daqui equivale a 100%. Ionizou 70%. E de vez em ionizar 0,2, vai dar 0,14. Tá bom? Só que ele quer saber o seguinte:
qual número determina o número de partículas dispersas nessa solução? Bem, olha só, quantas partículas dispersas eu vou ter nesse tocante aí, tá? Quantas eu vou ter? 0,4 foi que ionizou. Então, aqui vai sobrar 0,06. Então, aqui vai sobrar 0,06. Então, somando 0,06. Nossa, que meleca que eu fiz aqui. Vai dar 0,48 mols. Eu sei que 1 mol eu vou ter 6 vezes 10 elevado a 23. Partículas que ele quer saber ali. Partículas dispersas. Partículas. Então, se 1 mol eu vou ter 6 vezes 10 elevado a 23 partículas dispersas, 0,48, que eu somei 0,06, 0,06 que sobrou. Somei com 0,28 e 0,14 que foram dispersas. Eu vou ter aqui, então, ó, se 1 eu tenho 6 vezes 10 elevado a 23, 0,48 eu vou ter, ó, eu só vou apagar esse pedacinho. Eu vou apagar esse pedacinho aqui só para dar a resposta. Então, y vai ser igual, deixa eu ver minha colinha aqui, vai dar 2,88 vezes 10 elevado a 23 partículas dispersas. Tá bom? Isso é porque é 70%. Tá bom? Só tomar cuidado ali. E para esse nosso último, que diz assim: a pressão de um solvente líquido diminui devido à presença de uma solução não volátil, efeito tonoscópico, afetando a temperatura de fusão, efeito crioscópico, e a temperatura de vaporização do solvente, efeito ebulioscópico. Faz-se uso desses fenômenos, por exemplo, nos anticongelantes utilizados nos radiadores de automóveis e nos sais empregados para fundir gelo em regiões onde há ocorrência de neve. Os líquidos A, B, C e D listados a seguir estão a 1 atm e a 25 graus Celsius e apresentam, respectivamente, pressões de valores A, B, C e D. Assinale a alternativa correta em relação à pressão de vapor dos líquidos A, B, C e D. Tá bom, então. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. O NaCl, então, ó, como eu estou trabalhando pressão de vapor, quanto mais soluto dissolvido eu tenho em um líquido, menor é a pressão de vapor. Isso tem que deixar bem clarinho. Então vamos aqui o NaCl. O NaCl, quando ele está ali na água, ele vai produzir Na mais Cl menos. Então, se eu tenho uma concentração de 0,01, eu vou ter 0,01, 0,01. Então, o número de partículas dispersas é de 0,02 mol por litro. Aqui eu tenho 100 ml de água. Então, 100 ml de água, ela é só água, ela é pura. Aqui na glicose, né? Glicose é um composto orgânico que quando você coloca ela na água, ela continua sendo a glicose. Então, se você vai ter 0,01, eu vou continuar tendo 0,01. Então, o número de partículas dispersas é 0,01 mol por litro. E aqui eu tenho 50 ml de água. A água é pura. Então, se nós analisarmos agora, que é assim, assinale a alternativa correta em relação à pressão máxima de vapor. Gente, eu posso dizer que tanto o B quanto o D, eles são iguais, porque trata-se de água pura. Então, onde eu vou ter aqui, ó, B e D são iguais, ó, B e D e B são iguais. Será que eu já matei a charada aqui? Olha, D e B são iguais. Agora está dizendo que elas são iguais e os dois é maior que C. Bem,
Se ela é pura, ela é maior que C, porque C tem 0,01. E C está dizendo que é maior que A. Bem, 0,01 é maior que 0,02 em relação à pressão máxima de vapor. Porque quanto maior a quantidade de partículas, tá? Menor é a pressão. Então a resposta correta dessa criança aqui é a letra A. Tá bom? É isso, gente. Eu espero que vocês tenham curtido aí. Lógico, vai lá fazer exercício. Qualquer dúvida, reza. Tá bom? Brincadeirinha, manda lá no WhatsApp. Mas é isso. Tonoscopia e ebuloscopia. Aqui é o professor Alessandro, diretamente do seu quarto, tá? Do seu QG, do seu home office, tá? E desejo a todos um bom dia.